campeão dentro do top 3 do IBEST, o maior prêmio do mundo de influenciadores digitais, ele na área da saúde. Doutor Fernando, nosso agradecimento, nossa gratidão e uma honra ter conosco o senhor nesse programa, né, nessa série de podcasts aí, homenageando os 100 anos do hospital. Eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui, né? Principalmente sendo em Rosário do Sul, que é a minha terra, que eu devo tudo a essa terra aqui, e ao hospital, que já faz parte da minha história. Estou aqui desde dezembro de 2005, então já tenho uma caminhada aqui nesse hospital. O senhor poderia se estabelecer em qualquer lugar do planeta, qualquer cidade, deve ter recebido inúmeros convites, né? Mas o senhor escolheu Rosário do Sul. Por quê? Esse assunto é um assunto que eu sempre gosto de falar, porque até hoje, uns 3, 4 convites semanais para sair de Rosário do Sul. Tá? Você, por causa da evidência das mídias sociais, nós temos o canal Planeta Intestino, que é o maior canal de proctologia do mundo, não é do Brasil, do mundo. E temos um dos maiores canais médicos também do Brasil, são quase 7 milhões de inscritos. E em todas as mídias já estamos com 9,5 milhões de seguidores. Né? E, na verdade, quando eu estava finalizando a minha especialização no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, na parte da coloproctologia, eu sempre digo que uma das grandes decisões da vida de um médico pode colocar tudo a perder. É escolher para onde tu vai. A decisão da tua especialidade é importantíssima, mas para onde tu vai, tu pode colocar a perder a tua especialidade. E, na verdade, eu estava com muita dúvida. Na verdade, o que eu estava de concreto? Eu trabalhava já na emergência do hospital da PUC e trabalhava no hospital de Novo Hamburgo como proctologista responsável. E o presidente da Unimed de Santa Maria, Dr. Hernani Bilo, que um mês antes disse, olha, eu quero que venha trabalhar conosco aqui em Santa Maria, né? Eu quero que tu assuma um serviço aqui no Hospital do Dr. Gildo, Azevedo, tá? Mas eu estava com muita dúvida. E diferente que muitos e muitos médicos, eu sou um cristão, sou muito ligado com as coisas de Deus. E eu falei para minha esposa, eu disse, Francine, vamos entregar para Deus, vamos orar para Deus nos dar uma resposta. E o meu sogro, que é o cirurgião vascular mais antigo de Bento Gonçalves, Mário Schmidt, e na época ele me ligou, não existe um coloproctologista em Bento Gonçalves. Serra Gaúcha está extremamente próximo. Inclusive hoje tem uma colega fraca lá que por acaso é muito minha amiga, a doutora Letícia. E então, eu estava de concreto. Eu estava na PUC e não vou. Santa Maria surgiu. E no Hospital Taquini de Bento Gonçalves não tinha nenhum coloproctologista. E diferente do que muitas pessoas pensam, inclusive tem uma pessoa que é conhecida aqui na cidade, que uma vez me encontrou e disse assim, quando eu estava chegando, ele disse, mas que sacanagem que o teu pai fez. Eu nunca mais me esqueci disso, né? Para quem não sabe, meu pai é Clóvis Lemos, ele é urologista há 50 anos. E eu disse para ele, eu escrevi assim, o senhor não tem nem noção do que o senhor está dizendo. Porque o meu pai, que é a pessoa que com certeza, junto com a minha mãe, são as pessoas que mais me amam, meu pai me disse para mim assim, tu vai para qualquer lugar, menos para Rosário do Sul, tu vem. Nossa. Quem é o pai que não quer ter um filho por perto? E meu pai disse, olha, não tem como ter um coloproctologista em Rosário do Sul, é impossível. Tá? Eu queria por perto, mas não vem. Então, na verdade, meu pai deu negativa de vir a Rosário do Sul. Os meus chefes do Hospital São Lucas da PUC lá, saudoso Dr. Érico Filman, que faleceu ano passado, ele me disse para mim, tu não coloca tua especialidade fora. A odontologia é uma das especialidades cirúrgicas mais elitizadas no Brasil, no sentido de que tem poucos profissionais. São muito poucas vagas, são só 4 vagas credenciadas pelo MEC no estado, aqui no nosso estado, né, no Rio Grande do Sul. E eles não abrem muito para a patologia, sabe? Então tava essa situação. Só que 10 dias antes de eu decidir, a minha mãe ligou e disse, olha, a minha mãe tinha na casa dela um grupo de oração uma vez por semana. E a mãe disse assim, tem uma criança de 6 anos que gostaria de falar contigo. Eu falo, uma criança de 6 anos, né? Falar com um profissional. Não era para uma consulta. Ele era neto
de uma das senhoras que ia lá no grupo de oração da minha mãe. E sabe o que essa criança disse? Ela disse assim, mentiu. Jesus me acordou de madrugada no meu quarto. É uma criança que morava na Vila Progresso, uma vila de Rosário do Sul. Jesus me acordou no meu quarto e ligou a luz do meu quarto. E ficou claro. E ele disse assim, tu manda dizer pro doutor Fernando Lemos que é para ele vir para Rosário do Sul. Ninguém sabia desta minha demanda. Não tinha como saber. Não tinha como saber, ninguém da cidade sabia. Ainda mais uma criança. Não é uma criança, né? Criança que nós sabemos, criança não mente, né? E um assunto extremamente tão específico, né? Sabe que naquele momento, né? Imagina uma criança falando com um profissional, com um especialista, né? Naquele momento, é para Rosário do Sul que eu vou. Indiscutivelmente. Mas eu tenho uma coisa com uma convicção clara, né? Tem um versículo da Bíblia que diz assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele faz para ti. Né? Eu disse, não, é isso aí. Eu vou e não tem problema nenhum, fui. Inclusive, quando eu vim, a gente sempre tem aquela incredulidade, o medo de não poder dar certo aqui na cidade. Eu não tive um vínculo em Porto Alegre nas segundas-feiras. Todas, domingo para segunda de madrugada, que poucas pessoas sabem. Durante 5 anos, eu, doutor Armin, doutora Marida, fomos os cirurgiões responsáveis pela cirurgia aqui. E eu disse, eu só não posso trabalhar na segunda. Porque eu saí às 13h45 da madrugada daqui para chegar em Porto Alegre, mais ou menos pelas 7h15, 7h30. Atendia e fazia procedimentos até às 20 horas. E depois eu retornava e assumia o plantão de sobrevivência a partir da meia-noite em Rosário. Eu fiz isso aí durante 3 meses. E eu senti claramente um puxão de orelha de Deus dizendo, só um pouquinho. Aqui nesse hospital. Eu tava aqui. Mas tu é para ir para Rosário do Sul, por que tu está fazendo isso, né? Eu senti claramente algo falando comigo, né? E na verdade, graças a Deus, toda a evidência e credibilidade que nós conseguimos alcançar morando em Rosário do Sul, por causa de uma direção de Deus, né? Contrariando tudo, a todos, inclusive nesse último prêmio BEST, no Palácio Criativo, o governador Eduardo Leite, ele me chamou no canto e me disse assim, ó, o mais impressionante de tudo é que tu cita o teu município em tudo que é lugar que tu vai nesse Brasil. Os outros influenciadores não citam, onde eu estou, eu sempre falo de Rosário do Sul. E a segunda coisa é, como é que tu tá em Rosário do Sul ainda? E ele disse, olha, esse prêmio BEST nós poderíamos ser escolhido o diretor da obra da Einstein, do Ciro Libanês. Então, na verdade, eu gosto de contar esse testemunho, né? Que todo cirurgião, eu sou cirurgião, todo cirurgião é cético, né? Nós achamos que a gente opera, a gente tira, a gente resolve os problemas, né? Mas existe uma parte que a medicina não entende, então é mais fácil nós dizermos que não existe, que é bobagem, porque nós não aprendemos essa parte espiritual em faculdade, né? E, na verdade, se as pessoas entendessem que isso aí é algo tão real, é tão vívido, é tão bom tu não depender da sorte, que quando tu não tem essa ligação com Deus, tu depende da sorte. Será que vai dar certo para Rosário? Será que vai dar certo? E quando tu tem essa direção, tu acaba não dependendo da sorte, né? E aqui está a prova mais do que real disso aí, né? Fizeram uma pergunta, a Sociedade de Proctologia fez uma pergunta, e largaram na nossa associação, fizeram todo o Brasil, quem era o proctologista mais lembrado do Brasil, com 98% dos votos, foi Fernando Lemos, de Rosário.